Vamos começar mostrando um pouquinho do nosso jogo do Sudoku. Para quem não conhece o Sudoku, ele é um grid de 3 por 3 blocos 9 vezes, e a gente não pode repetir o mesmo número dentro de um bloco, dentro de uma linha e dentro de uma coluna. Esses blocos, eles vão de 1 a 9 possíveis valores para cada um. E aqui no nosso jogo a gente pode ver que a gente tem alguns truques legais na interface. Então, se o número que você inseriu está correto ou está válido, ele fica verde com fundo. E se não estiver correto, ele fica vermelho. A gente também tem a opção de finish game, e dá umas opções, por exemplo, continuar, cancelar, novo jogo. No new game, ele gera um novo jogo e a gente também tem um timer. Então, aí mais um exemplo de como funciona o jogo, tá? Não pode repetir na linha, na coluna e nem no bloco. Depois vocês podem olhar aí para ver se faz sentido o jogo e testarem algumas jogadas, alguns sites, algumas aplicações que tem esse jogo, porque é um jogo bem famoso que ajuda na concentração, no foco e pode ajudar vocês também. Então, a ideia aqui é a gente construir uma nova aplicação com JavaScript, CSS e HTML. E aí eu já vou passar para vocês o prompt de como a estrutura deve ser feita para esse jogo de Sudoku. Então, a gente quer um HTML. Nesse HTML, a gente quer um título Sudoku, um cronômetro, um grid 9 por 9, dois botões New Game e o Finish Game para algumas opções, né, de novo jogo e finalizado. O CSS a gente pediu para que o design seja responsivo. O grid ele tem que ser organizado. E algumas coisas interessantes é aquela questão do verde claro e do vermelho, caso a gente tenha números válidos ou inválidos. E quando você passa o mouse em cima do grid, ele fica azul e com borda. Na parte do JavaScript, a gente vai ter que ter algumas funcionalidades. Então, a primeira básica é a geração do Sudoku, né? Ele tem um número aí de remoção, isso pode ser depois flexibilizado. A validação, e aí a gente vai ver se é válido o número que foi adicionado ou não, para colocar o fundo verde e vermelho. A verificação da conclusão, e aí ele mostra o timer. E a finalização do jogo, então quando ele clica no Finish Game. E um cronômetro, né? Então tem as funcionalidades do cronômetro e algumas outras funcionalidades, né? Para certificar que, por exemplo, o design é responsivo. Então a gente copia todo esse prompt e joga para o ChatGPT. Uma coisa interessante eu fiz vários testes até chegar nesse prompt final, e quem me deu esse prompt organizado, baseado no código que eu tenho, é o próprio GPT. E aí ele vai me dar os 3 arquivos, o CSS, o HTML e o JavaScript. O HTML, ele tem o título da página, o título do body, o grid e os botões e o timer. E ali o link para o JavaScript. O CSS, então, ele também vai ter as informações para ele colocar o grid com as bordas, centralizado, o input, as cores, o hover, o focus, a célula que é válida que fica verde, a célula que é inválida que fica vermelha, as funcionalidades do botão, a formatação do botão quando você passa o mouse em cima também, e outros detalhes de formatação. O JavaScript, ele tem a parte da inicialização do grid, tá? Que é um grid lá de 9 por 9, cada grid tem as suas células. Depois, a gente tem a função de como é que a gente lida com os dados inputados em cada célula. Então, a gente vai ter que verificar se está válido e verificar se está inválido, colocar lá para colocar as cores, né, vermelho ou verde, e também verificar se o grid está completo.
Aí tem as funções mais específicas que validam o grid e verificam se não tem nenhuma célula nula. Depois a gente tem a função do start do timer, né, que ele vai reiniciar o timer, e a formatação do timer. Aqui, finalmente, a gente vai ter a geração do puzzle, que basicamente vai inicializar o grid e startar o tempo. E aí, criação de eventos de escuta, né? Listeners. Agora que a gente já tem todo o código aí no GPT, a gente pode copiar cada um e colocar isso dentro de arquivos na sua ideia preferida. Então, dentro de Champ htdocs, eu criei uma pasta nova que chama Sudoku. E dentro dessa pasta eu vou colocar os arquivos, o index.html, o script.html e o styles.css. Então eu entro no site localhost.sudoku e aí eu tenho a nossa interface com os botões, com o timer e, claro, que eu vou jogar o jogo para ver como eu me saio. É isso, espero que vocês tenham gostado. Testem aí e vocês têm a liberdade depois de alterar o prompt e pedir para o GPT alterar o design e as funcionalidades da aplicação. Não se esqueça de se inscrever, de curtir e de comentar se você também é ou não viciado em Sudoku.